Capítulo 4. O pesadelo de uma nação. O reino independente da Croácia, tendo nascido, assim, oficialmente, dispôs-se com zelo fervoroso a cumprir as esperanças tão obstinadamente acalentadas pelos seus promotores religiosos e políticos, o Vaticano e o fascismo. Inspirado na graciosamente remota majestade do bom Tomislav II, sob o patrocínio de Sua Santidade, o Papa, protegido por Hitler, contemplado por Mussolini, dirigido por terroristas católicos, e policiado pelas suas baionetas, o novo reino da Croácia começou a se transformar na comunidade ideal, conforme os objetivos do catolicismo. Um Estado, contudo, segundo os ditames papais, deve ser governado não apenas pela autoridade civil, mas também pela autoridade religiosa. Então, tendo Pavelić determinado que um equivalente religioso dele próprio deveria compartilhar os direitos e deveres da governança, achou por bem que a hierarquia católica se tornasse o governante da Croácia. O arcebispo Stepinac, o primaz católico e outros, todos eles membros da hierarquia católica, o equivalente religioso da Ustaše, foram devidamente eleitos como membros do SABOR, Parlamento Totalitarista. Tendo sido, assim, erigidas as colunas militares, políticas e religiosas do novo Estado, Pavelić e Stepinac se dispuseram a transformar toda a sua estrutura no que deveria ser um verdadeiro Estado católico fascista. Movimentos, instituições, homens e tudo mais foram feitos conforme a letra e o espírito do catolicismo. Todos os oponentes em potencial, comunistas, socialistas, liberais, foram banidos ou aprisionados. Uniões comerciais foram abolidas, organizações trabalhistas tornaram-se tristes caricaturas do que eram antes, a imprensa foi paralisada, quando não estivesse completamente engajada, a liberdade de fala, de expressão e pensamento tornaram-se coisas do passado. Todo esforço foi feito no sentido de forçar a juventude a se filiar às formações paramilitares, enquanto as crianças eram moldadas pelos padres e freiras. O ensino católico, os objetivos católicos, e os dogmas católicos tornaram-se compulsórios em todas as escolas, em todos os escritórios, nas fábricas e, em toda parte, a mão de ferro do novo Estado era sentida. O catolicismo foi proclamado como religião oficial do Estado. As demais religiões e os que as professavam eram desprezados, principalmente os ortodoxos. Enquanto os judeus eram forçados a usar a estrela de Davi sobre as roupas, todos os membros da Igreja Ortodoxa temiam pelas suas propriedades e pela sua segurança pessoal e familiar. Ser ortodoxo de repente significava ser uma vítima em potencial. Logo em todos os parques e veículos de transportes públicos apareceu uma nova inscrição: entrada proibida aos sérvios, judeus, ciganos e cães. O Ministério do Interior, dirigido por Andrij Artuković, emitiu o seguinte decreto: todos os sérvios e judeus residentes em Zagreb, capital da Croácia, devem abandonar a cidade dentro de 12 horas. Qualquer cidadão que lhes der guarida será imediatamente executado no local. Catholic List, Jornal Católico, 11 de junho de 1942. Enquanto Pavelić estava transformando a Croácia com um punho de ferro, o seu equivalente religioso, o arcebispo Stepinac, facilitava a revolução através de uma mobilização nacional oportunamente organizada de toda a Igreja Católica. Nenhuma oportunidade podia passar sem que Stepinac estivesse abertamente rezando preces de louvor ou espargindo com bênçãos orais e água benta sobre a nova Croácia católica, seu grande líder Pavelić, o do tio Führer. Quando datas comemorativas da sangrenta elevação do fascismo ao poder eram celebradas na Itália fascista ou na Alemanha nazista, Stepinac, embora na Croácia, as celebrava com muito fervor. Desse modo, ele celebrou pontualmente o 28 de outubro, dia em que, em 1922, a primeira ditadura fascista foi instalada na Itália. Enquanto Mussolini fazia paradas anuais com os seus batalhões de camisas pardas em Roma, nessa data,
Stepenak comemorava anualmente a marcha com discursos, orações e congratulações, estendendo-as com igual generosidade também a Hitler em seus sempre estressantes festejos de aniversário, em abril. Quando veio o novo Estado fascista, contudo, os panegíricos arquiepiscopais tornaram-se apaixonados louvores por tudo que ele havia feito pela Croácia. Após a convocação do parlamento, em fevereiro de 1942, Stepenak, com todas as autoridades sacras do principal pilar da Igreja-mãe, pediu ao Espírito Santo para descer sobre as afiadas lâminas das facas da Ustaše e, finalmente, se estabelecer, pelo menos enquanto durasse a sessão do parlamento, sobre a fronte de Pavelić. Orações especiais e cotas extras de missas eram oferecidas em todos os aniversários de Pavelić. Quando a minúscula armada naval Ustaše partiu para o Mar Negro, a fim de destruir, ao lado dos alemães, a Armada Vermelha da ímpia Rússia, Stepenak, escudado pelo Dr. Ramiro Marconi, representante daquele amante da paz, Pio XII, celebrou a partida triunfal em Zagreb, ladeado pela hierarquia católica, murmurando palavras mágicas em latim, pela rápida vitória daqueles bravos cruzados marítimos. Os confrades de Stepenak imitaram o seu líder, com zelo inigualável, por exemplo, o bispo Aksamović, de Djakovo, o qual foi pessoalmente condecorado por Pavelić em razão de ter sua excelência, o bispo, cooperado desde o princípio, com as autoridades da Ustaše. Ou o arcebispo Šarić, amigo íntimo de Yuri Frankčík, da Legião Negra, que levantava sempre a mão direita na Ustaše, ou seja, fazia a saudação nazista, em toda oportunidade pública ou particular. A transformação da hierarquia católica numa hierarquia Ustaše tinha, de fato, uma significação terrível. A de que toda a máquina religiosa da Igreja Católica na Croácia havia sido colocada à total disposição de ímpios indivíduos determinados a fazer do novo Estado uma compacta unidade política e militar, cimentada na mais segura garantia de indestrutibilidade da fábrica croata social, cultural e política, bem como da completa extirpação de tudo que fosse alheio ao interesse croata e religião nacional. Isso exigia a eliminação total de todos os que não fossem croatas católicos. Não era uma tarefa fácil, visto como uma grande porção do novo Estado se compunha de volumosos grupos raciais religiosos completamente estranhos ao catolicismo Ustaše. De uma população de 6.700.000, de fato apenas 3.300.000 eram croatas. Do restante, 700.000 eram muçulmanos, 45.000 eram judeus, seguidos de várias minorias inferiores. Havia mais ou menos 2 milhões de sérvios ortodoxos. A inclusão na nova Croácia de tantos elementos estranhos era devida às ambições territoriais do separatismo croata. Estes, como já vimos, haviam sido reunidos na concepção da Croácia Maior diante Pavelić, que havia fundado um partido político, o Partido da Lei Croata, subsequentemente elevado ao nível de um fanático programa nacional por Pavelić. A ideologia do partido, embora de exclusividade racial e religiosa, aceitava a expansão geográfica. Isto significava a inclusão a uma Croácia independente de territórios disputados a partir de elementos não católicos, os quais se tornaram automaticamente o maior obstáculo para a completa romanização do novo Estado croata. Para solucionar o problema, uma política dirigida à rápida eliminação de toda a população não croata foi adotada e rapidamente colocada em ação. Esta era publicada e repetidamente anunciada pelos membros do governo Ustaše, por exemplo, em 2 de junho de 1941, em Nova Grafisca, o Dr. Milovan Zanić, ministro da Justiça, declarou: "O Estado, nosso país, é somente para os croatas e para mais ninguém. Não há caminhos nem meios através dos quais, nós, croatas, não desejemos tornar o nosso país realmente nosso, e limpá-lo de todos os sérvios ortodoxos. Todos os que entraram em nosso país há 300 anos atrás devem desaparecer. Não escondemos esta nossa intenção. É a política do Estado e durante a promoção da mesma não faremos mais do que seguir os princípios da Ustaše."
O Dr. Milo Budak, ministro da Educação e dos Cultos, não perdeu tempo em esclarecer os seus ouvintes sobre a natureza desses princípios. Em sua primeira entrevista à imprensa, como primeiro-ministro, quando indagado sobre qual seria a política da Croácia, em relação às minorias raciais e religiosas, sua resposta foi tremenda e simples: para essas minorias, temos 3 milhões de balas. Isso não era apenas gabulice de um sujeito fanático. Era o resumo de uma política friamente planejada por Pavelić junto com a hierarquia católica, a qual foi colocada imediatamente em ação, quando os nazistas invadiram a Iugoslávia. O Dr. Milovan Zalt, o Dr. Mirko Puk, o Dr. Viktor Gutic, ministros da Ustaše, declararam sem hesitação que a nova Croácia se livraria de todos os sérvios em seu meio, a fim de se tornar 100% católica, dentro de 10 anos. No dia 22 de julho de 1941, o plano foi novamente confirmado pelo Dr. Milo Budak. Mataremos uma parte dos sérvios, levaremos a outra para fora e o resto será forçado a abraçar a religião católica romana. Esta última parte será absorvida pelos elementos croatas. Caminhos e meios para possibilitar esse esquema foram rapidamente adotados, sendo o mais impiedoso a remoção dos sérvios das zonas contestadas. Conforme os ministros, 1/3 destes deveria ser transportado para a própria Sérvia, 1/3 seria persuadido a abraçar o catolicismo e dispor-se-ia do restante por outros meios. Esses outros meios significavam rápida exterminação biológica e persuasão à conversão forçada. Conversão e exterminação significavam a mesma coisa, a completa aniquilação da Igreja Ortodoxa. Isto de fato se transformou na política oficial do novo Estado Católico da Croácia. Essa política foi finalmente introduzida no parlamento por, dentre outros, o ministro Ustaše da Justiça e da Religião. Também farei referência à chamada Igreja Ortodoxa Sérvia, disse ele, para declarar enfaticamente que o Estado independente da Croácia não pode nem deseja reconhecer a Igreja Ortodoxa Sérvia, discurso do Dr. Mirko Puk, ministro da Justiça e da Religião. Excerto do registro estenografado dos procedimentos de uma sessão regular da Assembleia do Estado da Croácia, realizada em Zagreb, em 25 de fevereiro de 1942. O programa triplo de Pavelić foi levado a efeito simultaneamente em toda parte, após o estabelecimento do novo Estado. Sua execução foi simples, direta e brutal. Ela decorria de decretos apressados, como aquele emitido pelo ministro da Instrução Pública, apenas 4 dias após o ataque de Hitler, 10 de abril de 1941, os quais barravam os membros da Igreja Ortodoxa Sérvia de entrar na universidade, a não ser que tivessem abandonado a sua fé, antes de 10 de abril de 1941. Deportações em massa foram postas em prática como aquelas executadas em 4 e 5 de julho de 1941, pela Ustaše. Em Zagreb, há um massacre de homens, mulheres e crianças, como os de Cluj, em 31 de julho de 1941, 31 de agosto de 1941 e 2 de setembro de 1941, quando a Ustaše Volante executou sumariamente cerca de 2.000 sérvios. Num estado insanamente dedicado a uma política de extermínio, as leis e legalidade, quando observadas, não passavam de trágica zombaria. Os tribunais extraordinários já mencionados, por exemplo, condenavam sempre, sem qualquer evidência, sem permitir apelo algum de suas sentenças, que deviam ser sempre executadas, dentro de 3 horas depois de pronunciadas. Desse modo, os tribunais sentenciavam à morte um número imenso de pessoas, sem oferecer-lhes oportunidade alguma de defesa e suas sentenças eram logo aplicadas. Na maior parte dos casos, os tribunais puniam coletivamente sob o disfarce de julgamentos. Para darmos apenas alguns exemplos, o de Zagreb, que dentro de apenas 2 dias, 4 e 5 de agosto de 1941, condenou à morte 185 pessoas, o de Sten, que de 3 a 25 de agosto de 1941,
sentenciou 217 pessoas. Os procedimentos nos tribunais móveis em Roma, no dia 3 de agosto de 1942, que duraram apenas 2 horas e meia, durante as quais 26 pessoas foram condenadas à morte. Em Stara Pazova, no dia 8 de agosto de 1942, o tribunal, em apenas meia hora, condenou 18 pessoas à morte. Em Roma, no dia 10 de agosto de 1942, um conselho de defesa nomeado pela Ustache manobrou a defesa de 25 pessoas, as quais encontrou pela primeira vez no tribunal e cujo presidente permitiu apenas 2 minutos para cada pessoa. Os tribunais, como a mais trágica zombaria da justiça, eram na verdade instrumentos de extermínio, conforme ficou provado pelo fato de que em 4 anos, somente um ramo da Corte Móvel de Zagreb, encabeçado por Ivan Vidinjevic, sentenciou à morte 2.500 cidadãos. Mas enquanto os tribunais tinham pelo menos uma aparência de legalidade, a Ustache encontrava meios de exterminar milhares de pessoas por um método mais rápido, isto é, despachando-as para os campos de concentração e lá dispondo de suas vidas. A instituição e supervisão desses campos estava exclusivamente a cargo de Pavelic, o qual pessoalmente cuidava de sua gerência. As detenções e deportações para esses casos ficava a cargo da Ustache, que poderia para lá enviar quem quer que ela julgasse pessoa não confiável, tendo absoluta autoridade para matar imediatamente ao chegar, qualquer um que lá se encontrasse. De fato, havia um acordo, citando Júlio Milos, comandante do campo de concentração de Jasenovac, que todos os sentenciados a 3 anos deveriam ser imediatamente liquidados. Por causa disso, os internos nos campos eram liquidados indiscriminadamente, quer individual ou coletivamente, sem qualquer desculpa legal. Desse modo, em março de 1943, os internos no campo de Djakovo foram propositadamente infectados com tifo, causando a morte de 567 pessoas. No dia 15 de setembro de 1941, o mesmo aconteceu àqueles do campo de Jasenovac, que estavam incapacitados de trabalhar, chegando de 600 a 700 o número de mortos. No campo de Stara Gradiška, 1.000 mulheres foram mortas. Dos 5.000 sérvios ortodoxos levados para o campo de Jasenovac, no final de agosto de 1942, 2.000 foram mortos a caminho, os restantes transferidos para Gradina, onde, em 28 de agosto de 1941, foram mortos a marteladas. No campo de Krapje, em outubro de 1941, 4.000 pessoas foram assassinadas, enquanto no campo de Brosice, em novembro de 1941, 8.000 tiveram o mesmo destino. De dezembro de 1941 a fevereiro de 1942, em Velika Kozutanica em Jasenovac, mais de 40.000 sérvios ortodoxos, trazidos dos vilarejos das fronteiras da Bósnia, foram exterminados, inclusive 2.000 crianças. Todos os crimes descritos neste livro são autênticos. Para conhecer mais atrocidades desta espécie, ver o memorando enviado à Assembleia Geral da ONU, em 1950, por Apribicevic, presidente do Partido Democrata Independente da Iugoslávia, e pelo Dr. V. Belaisic, ex-juiz da Suprema Corte da Iugoslávia. Também ver os documenti compilados por Joza Urvat e Zdenko Stambuk, Zagreb, 1946. As crianças não eram poupadas e campos de concentração especiais foram criados para elas. 9 destes ficavam em Lobar, Jablanak, perto de Jasenovac, Milaka, Brosice, Itojice, Stara Gradiška, Sisk, Jastrebarsko e Ciornia Rijeka. A destruição de infantes nestes lugares seria inacreditável, se não fosse evidenciada por testemunhas oculares, uma das quais contou. Naquele tempo mulheres jovens e crianças vieram diariamente para o campo de Stara Gradiška. Cerca de 14 dias depois, Vrban, comandante do campo, ordenou que todas as crianças fossem separadas de suas mães e colocadas num quarto. 10 de nós fomos ordenados a levá-las em cobertores.
As crianças choravam no quarto e uma delas colocou um braço e uma perna na abertura da porta, a fim de evitar que esta fosse fechada. Vrban gritou: "Empurre-a", e quando não tive coragem de fazê-lo, ele fechou a porta, esmagando a perna da criança. Em seguida, pegou-a pela perna que restava e arremessou-a de encontro à parede até que estivesse morta. Depois disso, continuamos levando crianças para lá. Quando o quarto ficou lotado, Vrban trouxe gás letal e matou todas elas, declaração feita pela testemunha Cisjordana Friedlinder, de notas estenografadas do caso Jubo Milos, páginas 292 a 293. Quando estava sendo julgado, Vrban protestou que não havia assassinado centenas de crianças, mas apenas 63, 10 notas taquigrafadas do caso Milos. Em 1942, havia cerca de 24.000 crianças, somente no campo de Jasenovac, das quais 12.000 foram assassinadas a sangue frio. Uma grande parte das restantes, tendo sido mais tarde liberada diante da pressão da Cruz Vermelha Internacional, pereceu aos montes, de intensa debilidade física. 100 destas crianças, acima de 12 meses, morreram após saírem do campo por causa de soda cáustica adicionada à alimentação. O Dr. Katisik, presidente da Cruz Vermelha, chocado com esses assassinatos em massa, liderou o mais forte protesto, começando a denunciar ao mundo o extermínio em massa das mesmas. Em resposta, Pavelic mandou internar o Dr. Katisik no campo de concentração de Stara Gradiška. Isso não foi tudo. Até mesmo os piores horrores, se é que podiam existir piores, aconteciam nos campos de concentração de Pavelic. Havia casos em que as vítimas eram queimadas vivas. A cremação em Jasenovac aconteceu na primavera de 1942. Nisso eles queriam imitar os campos nazistas da Alemanha e da Polônia, de modo que Pitili tinha noção de como fabricar tijolos dentro de um crematório, no que teve sucesso, com 14 fornos, 7 de cada lado, construindo um forno para cremar pessoas. Então tomou a decisão de cremar as pessoas ainda vivas e simplesmente abrindo a imensa porta de ferro, empurrava as vivas lá dentro do fogo já preparado. Esse plano, contudo, excitou tremenda reação entre as que iam ser queimadas. Elas protestavam, gritavam e se defendiam. Para evitar essas cenas, ficou decidido matá-las antes e em seguida queimá-las. Idem. Ver ainda o indiciamento oficial diante Pavelic. Os representantes da única igreja verdadeira não apenas conheciam tais horrores, como alguns deles eram autoridades nesses mesmos campos e até haviam sido condecorados por Pavelic. Como exemplo, temos o padre Zvonko Brekalo, do campo de concentração de Jasenovac, que foi condecorado pelo próprio líder com a Ordem do Rei Zvonimir. O padre Grgi Blasevich, assistente do comandante do campo de Bosanski Novi, o irmão Tugomir Isoldo, organizador do massacre dos sérvios, em 1941. E outros mais. As maiores abominações podiam dificilmente sobrepujar os feitos destes indivíduos, os traidores mais vis da civilização humana.